Irmãos, que alegria, que atmosfera maravilhosa nós estamos vivendo aqui hoje, amém? Glória a Deus por isso, aleluia. É sobre isso que nós vamos falar sobre o sentido do Natal. Nós sabemos que Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro, amém? Nós sabemos disso. Porém, o mais importante não é a data do seu nascimento, mas sim que ele nasceu, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então, nesse momento, nós vamos compartilhar um pouquinho a palavra de Deus a respeito disso. Sobre o verdadeiro sentido do Natal, a visão da Bíblia. Qual é a visão bíblica a respeito do Natal? Amém? Você pode se colocar de pé? Nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça que está sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos dizer que somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e por cada Natal que nós temos a oportunidade de viver. Nesse momento, Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra. Pai, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, abrir os olhos do nosso coração, que o teu espírito de sabedoria esteja sobre nós, para que possamos entender aquilo e os princípios que o Senhor tem para nós. Queremos fazer a tua vontade e viver debaixo dos teus princípios, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Você pode se sentar. Aleluia. Eu quero te perguntar nessa noite, qual é o sentido do Natal para você? Qual é o sentido? Qual é o significado do Natal para você? Para mim, o Natal ele expressa alegria, perdão, gratidão, presentes, honra. Cada um de nós dá um sentido especial para essa data, de acordo com aquilo que nós já vivemos nela. Porque a nossa visão de hoje, ela vai refletir o que nós já vivemos ontem. Então, a sua visão de mundo, ela reflete aquilo que você viveu. Amém? Para alguns o Natal é triste. Por quê? Por que para alguns o Natal é triste? Porque passaram por sofrimentos nessa data. Mas para outros o Natal é motivo de muita alegria. E nessa noite eu quero te convidar a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te traz alegria ao seu coração, porque esse é o sentido do Natal, amém? Eu lembro, trazendo a minha memória, na minha infância, ali, nessa época, né? E na verdade os meses de férias, julho, dezembro, janeiro, quando eu era criança, todo ano nós íamos para Goiânia. E nós passávamos o Natal ali, os meses de férias com os meus avós. E aí, quando nós chegávamos na casa dos nossos avós nessa época, eu lembro que ao chegar na sala já tinha uma árvore de Natal. Os meus avós, eles eram assembleianos. E já tinha ali a árvore de Natal na sala. E nós sabíamos que o nosso avô estava em casa quando nós ouvíamos tocar as músicas de Natal. E meus irmãos, essas músicas de Natal eram tocadas numa vitrola. Quantos aqui conhecem a vitrola? Seja verdadeiro, levanta essa mão. Quantos aqui sabem o que é uma vitrola? Amém. Vitrola, para os jovens que nunca viu, vitrola é um aparelho de som
que tocava o quê, meus irmãos? Disco de vinil. Então meu avô tinha a vitrola dele e ele colocava então o disco de canções natalinas. Nós sabíamos que ele estava lá quando essas canções estavam sendo tocadas, entoadas ali. E às vezes nós ficávamos a manhã toda, ou às vezes à tarde, ouvindo as canções de Natal. E aí os primos todos reunidos, nós saíamos da sala correndo, e íamos para a praça que ficava de frente à casa da minha avó, ainda fica, né? E na praça tinha uma árvore que a gente não vê muito aqui em Uberlândia. Era a árvore de xixi de macaco. Quantos aqui conhecem também? Poucos, tá vendo? Aqui em Uberlândia não tem essa árvore. Eu não me lembro de ter visto ela aqui em Uberlândia. Mas ela dá um fruto que você aperta e ele esguincha um líquido, né? Um líquido fedido. Por isso ela tem esse nome de xixi de macaco. E a gente ficava brincando, pegava esse fruto, ficava correndo atrás um dos outros, esguinchando, brincando. Então, para mim, o Natal, ele traz boas memórias, boas recordações da minha infância, né, das brincadeiras, dos primos, da família toda unida, dos meus avós, da arvorezinha de Natal humilde ali dos meus avós, amém? Então, são boas recordações e eu quero te convidar a também trazer à sua memória as boas recordações a respeito do Natal na sua vida, amém? Por quê? Porque, como eu disse, para alguns o Natal é triste, porque passaram por sofrimentos nessa data. E às vezes, não importa o quanto de situações boas você viveu, chega um momento quando você passa por um trauma, a partir daquele momento parece que tudo de bom fica perdido. Mas existe uma palavra que eu aprendi, que trouxe muita clareza e uma nova direção para a minha vida. Um novo conceito foi sendo estabelecido no meu coração. E é a palavra ressignificar. Ressignificar é atribuir um sentido diferente para algo que aconteceu na sua vida por meio da mudança da sua visão de mundo. Ou seja, se você passou então por algum trauma e aí você vive preso naquela situação, o convite é: ressignifique isso na sua vida. Ou seja, passe a ver essa situação com outros olhos. Passe a compreender a grandeza de Deus. Passe a ver que Deus está com você em todos os momentos. E Ele estava também com você nesse momento. E todas as coisas, a Bíblia diz isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ressignificar é você olhar para uma situação difícil, dar um novo sentido a ela, trazer um sentido de gratidão, falar: Senhor, eu sou grato a Ti, até por esse momento difícil que eu passei, ou por essa situação difícil que eu estou passando, porque eu vou sair como um vencedor dessa situação, amém, igreja? Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, amém, igreja? E eu vou sair mais maduro. E aí, dessa forma, nós olhamos para essas situações das nossas vidas e passamos a perceber que foram essas situações que nos fizeram amadurecer, que nos fizeram crescer. Então você tem a oportunidade de escolher. Você teve situações difíceis que você viveu no Natal, e são situações que envolvem pessoas, relacionamentos. Você
tem uma decisão a tomar. Ou você vai olhar com olhos de ressignificação, ou seja, vou ressignificar, vou perdoar, vou continuar a viver a minha vida conforme a vontade de Deus. Ou você vai fazer o quê? Se trancar, se fechar. Essa história de Natal. Natal de novo. Né? Fica deprimido, fica triste. Não é essa a vontade que Deus tem para você. Amém? Não é essa a vontade que Deus tem para você. E eu quero te convidar nessa noite a ressignificar então o Natal na sua vida, mas de acordo com a visão bíblica, de acordo com alguns princípios espirituais que o Natal nos traz. E sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que um princípio bíblico, ele é totalmente aplicável nas nossas vidas. Sempre que você se deparar na Bíblia com um princípio bíblico, é a vontade de Deus que você pratique isso, que você exerça esse princípio. E os princípios que Deus colocou para nós, principalmente na dispensação da graça, eles são totalmente aplicáveis. Amém? Bem, então, o primeiro sentido que nós vamos ver a respeito do Natal bíblico é que o Natal, ele foi um cumprimento de uma grande promessa. O Natal foi o cumprimento de uma grande promessa. Em Isaías 7,14, a Bíblia diz: pois o Senhor mesmo, as crianças estão com os papais, né? Todas sentadinhas, isso. Daqui a pouco, assim que o culto terminar, nós temos um presente para vocês. Somente para as crianças que estão aqui. Mas para você ganhar o presente, você tem que ficar aí do ladinho do seu papai e da sua mamãe. Aí você vai fazer uma fila ali, ó, lá onde tem aquela árvore de Natal de balão. E você vai ganhar um lindo presente de Natal, ok? Somente para as crianças que estão aqui, sentadinhas, amém? Ouvindo a palavra. E essa ministração, meus irmãos, já que a gente abriu esse parêntese, as crianças estão aprendendo sobre ela. Eu desenvolvi esse estudo para elas a respeito do Natal. E todo ano nós trabalhamos esses princípios no coração delas, amém? E aprove o Senhor que hoje nós compartilhássemos com toda a igreja. Glória a Deus. Então, o primeiro sentido bíblico do Natal é que o Natal foi o cumprimento de uma grande promessa. Isaías 7,14, pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Qual será o sinal? A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Isaías 62:11. Pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou esta mensagem. Diga ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Isaías foi escrito há quanto tempo antes de Cristo? Você sabe? Mais ou menos entre 740 a 701 antes de Cristo. Então foi liberada uma promessa. Mas nós sabemos que, na verdade, a promessa de Jesus, ela foi feita lá em Gênesis. Mas de forma explícita, nós vemos aqui a promessa sendo liberada por meio do profeta Isaías, no livro de Isaías. E em Mateus 1, 22 e 23, a palavra de Deus diz: tudo isso aconteceu para se cumprir
cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Aleluia. Mateus 1, 22 e 23. Então, nós entendemos que o primeiro sentido do Natal é que foi o cumprimento de uma grande promessa. E qual que é o princípio para as nossas vidas? Qual que é a aplicação que nós trazemos hoje, para os dias de hoje, nas nossas vidas? Meus irmãos, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Esse é um princípio que você deve guardar no seu coração. Porque se você é um homem, se você é uma mulher que recebeu uma promessa de Deus, eu quero te dizer, essa promessa vai se cumprir. Quantos têm promessas? Eu vou perguntar de novo para você poder levantar a sua mão. Quantos têm promessas? Aleluia! Essas promessas vão se cumprir na sua vida. Creia, o Senhor é aquele que cumpre as promessas que Ele faz, porque na sua palavra está escrito que Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então, se Ele fez uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir essa promessa. Ele vai cumprir. Acredite, não temas, mas creia como Simeão. Quantos conhecem a história de Simeão? A história de Simeão está no contexto natalino. A palavra de Deus diz: em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. Simeão estava esperando a salvação do povo de Israel. Talvez você está aqui e você está esperando a salvação do seu casamento. Talvez assim como Simeão, você está esperando a salvação de alguma coisa. A salvação da sua empresa. A salvação das suas finanças. A salvação do seu filho, que é jovem, está nas drogas. A salvação dos seus parentes. A salvação dos seus pais. A salvação do seu cônjuge. Simeão estava esperando a salvação do seu povo. E a Bíblia continua dizendo: o Espírito Santo estava com ele. E o próprio Espírito lhe tinha prometido, olha isso, que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Ele iria ver o que? A salvação. E eu quero te dizer que o Espírito natalino, ele nos traz, sabe, essa promessa. Porque o Senhor é aquele que cumpre promessas, Ele é aquele que faz e cumpre. Então, existe salvação para você em todas as áreas da sua vida. Existe salvação. Creia nisso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava com ele. Quantos têm o Espírito Santo? Aleluia. Então, seja sensível, assim como Simeão foi. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque Simeão só viu a promessa se cumprir, porque ele ouviu a voz do Espírito falando com ele: vá para o templo. E por isso ele viu a promessa se cumprir, porque ele foi ali para o templo naquele momento.
Seja sensível à voz do Espírito Santo na sua vida. Fale com Deus. Ore ao Senhor, colocando essas dificuldades. Qual é a dificuldade? Você chegou aqui nessa noite. Durante a semana ou durante esse ano, você passou por várias dificuldades na sua vida. Você levou essas dificuldades ao Senhor? Ao Espírito Santo? Parou para ouvir a voz? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o seu comando? Vá para o templo. Ou Ele vai te dizer, ame mais o seu filho para ganhar ele. Faça isso, faça aquilo. Sabe, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, assim como Simeão foi. Bem, guiado pelo Espírito, continua o texto dizendo, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse, agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. Se você não desistir, se você fizer como Simeão, for sensível à voz do Espírito Santo, você vai pegar a promessa no seu colo. Aleluia! Creia nisso, você vai contemplar com seus olhos a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Eu ainda tenho muitas promessas que eu quero viver. E essa palavra aqui já vai trazendo ao meu coração aquilo que, sabe, que eu ainda verei. Eu vou pegar meus netinhos no colo. Eu vou pegar os meus netinhos, literalmente, no colo. Quais são as promessas de Deus? Quais são os sonhos que você tem também? Coloque diante do Senhor, amém? Bem, eu quero te dizer que o Senhor não desiste de você. E você, assim como Simeão, só vai partir dessa para melhor quando o Senhor tiver cumprido o que Ele prometeu na sua vida. Tem gente que tem um medo de morrer. Você não precisa ter medo de morrer. Tem gente que o Natal traz um sentido assim de morte, porque já experimentou morte na família. Ressignifique isso. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não vai para a glória enquanto as promessas do Senhor não se cumprir na sua vida. Cada uma delas, todas elas se cumprirão, amém? Aleluia! Então, o Natal nos traz esse sentido. Sentido de promessa cumprida. O menino nasceu, a salvação chegou, o seu futuro está garantido, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Qual que é o princípio? Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então viva isso diariamente na sua vida e você não vai andar ansioso. Não vai andar mais ansioso, porque você vai descansar no Senhor. Segundo sentido que o Natal nos traz. O Natal foi um milagre. Vamos conferir? Lucas 1, 26, 30. A palavra de Deus diz: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Versículo 30 agora. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você.
Olha só, Deus está contente com você também. Deus está contente com você. Esse é o sentimento que você tem de ter. Que Deus se alegra todas as vezes que você acorda. Todas as vezes que você está lá no seu trabalho. Deus está de olho em você. E Ele está sempre sorrindo para você. Então, não tenha medo. Deus está contente com você. Versículo 31. A palavra continua. Você ficará grávida. Dará à luz um filho. E porá nele o nome de Jesus. 34. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Vamos dizer: porque para Deus nada é impossível. Vamos declarar a palavra mais uma vez? Porque para Deus nada é impossível. Agora pensa no seu parente que precisa se converter. Pensa numa situação difícil que você ainda tem que resolver essa semana antes da virada. Ok? Agora nós vamos repetir 3 vezes. Pensou na situação difícil? Vamos lá? 1, 2, 3 e... porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Nada é nada. Nada é nada. Continuando. Enquanto José, porque aí nesse inteirinho, o que aconteceu? José fica sabendo que Maria estava grávida. E aí, ele não era o pai. Ele sabia disso. E agora? Enquanto José estava pensando nisso, o que ele estava pensando? Num jeito de deixar Maria. Essa mulher parece grávida. Me diz que está grávida de um anjo, do Espírito Santo, que um anjo apareceu. Pensa comigo, gente. José passou ali a noite pensando no que ele ia fazer. E como ele era um homem íntegro, ele não queria difamar Maria. Então ele queria, o plano dele era fugir. Fugir. Bem, então enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Sabe, no caso de Maria, Maria foi colocada por Deus numa situação muito difícil. E aí a gente aprende algo aqui. Se Deus te empurrar para uma situação difícil na sua vida, deixa que Ele resolve. Tá bom? Ele mesmo vai resolver. Vai desembaraçar, vai desembaraçar tudo. Nem que um anjo tenha que aparecer em pessoa. Que foi o caso aqui de Maria, para resolver a situação dela, o anjo apareceu para José. Deus resolveu, então fique tranquilo. Amém? Bem, agora se é você que arruma encrenca, aí você ora, tá? Deus te ajuda também. Vamos lá.
Continuando. Então, enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Bem, qual que é o segundo sentido do Natal? O Natal é um milagre. Então, o Natal nos traz esse sentido de milagre. E o segundo princípio para as nossas vidas: o seu Deus é um Deus do impossível. O seu Deus é um Deus de milagres. Nós vemos muitos milagres nessa cena de Natal. E nós vamos compartilhar, nós acabamos de ler, aliás, pelo menos 3. O primeiro deles, Isabel, uma mulher idosa, ficando grávida. Isso é um milagre ou não é? É um grande milagre, que é mais xoxo. É um milagre uma idosa ficar grávida, sim ou não? É um grande milagre. Ok, então temos um milagre. Amém. Segundo milagre, uma virgem ficando grávida. É um grande milagre? Sim ou não? Sim, é um grande milagre. Agora, eu não sei você, o que você vai pensar agora, mas para mim o terceiro milagre foi o maior. Foi o maior milagre desses 3. Às vezes você vai discordar comigo, não tem problema, nós não vamos discutir por isso. Mas para mim esse terceiro milagre que eu vou falar agora foi o maior milagre. Que foi justamente José curvar o seu coração e obedecer a Deus. Porque na minha opinião, o maior milagre que existe na face da terra é um coração endurecido, um coração de pedra, se inclinar para a vontade de Deus. E esse homem ou essa mulher fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Por que acontece divórcios? E exatamente agora na época do Natal, infelizmente, devem estar acontecendo muitos. Mas por que acontece? Por causa do coração endurecido. Não é? É. É sim. Mas esse é o maior milagre. O coração de um homem se inclinar para a vontade de Deus. Eu já vi muitos milagres, meus irmãos. Hoje de manhã eu compartilhei e milagres impossíveis. Eu já vi com esses olhinhos aqui. Que a terra não vai comer porque Jesus vai voltar antes. Amém, igreja? Eu já vi um garotinho de mais ou menos 10 anos, surdo, ser curado. Totalmente curado diante de um culto, diante de um mover da presença de Deus. Deus curou aquele garotinho. Eu vi, eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer, marcou a minha vida. Gente, é algo impossível. A medicina fala que é impossível. Ele já tinha 10 anos sem ouvir. Mas agora ali diante dos meus olhos, aquele garotinho, aquela criança, começou a ouvir. E eu lembro a expressão dele. Era de assustado com os sons. Ele ficou assustado. Ele ficava assustado ouvindo ali. E ele totalmente assustado com aqueles sons que ele nunca tinha ouvido. E a minha sogra, ela era pastora. E ela também era fonoaudióloga. E eu lembro até hoje, ela chegou no ouvido dele, falando assim mais baixinho. E pediu para ele repetir uma palavra. E a palavra era Jesus. E ele falou com uma certa dificuldade. E aí no final do culto, eu lembro que
ela rechamou o pastor, chamou ali a família, ela falou, olha, eu sou fonoaudióloga, e eu me disponho agora, porque ele está ouvindo, agora é só ele ser treinado, ele precisa agora, sabe, aprender a desenvolver a fala, aprender a colocar a língua no lugar. E aí, ela se dispôs para aquela família, para ensinar aquele garotinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus faz um milagre, Ele faz algo completo. Aprove o Senhor dela estar ali naquele dia. Não era a nossa igreja. Então, fique tranquilo. Toca aí no seu irmão, fala assim, fique tranquilo. O milagre que Deus faz é completo. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Então o Natal nos traz esse sentido de milagres em ação. Deus tem milagres para você ainda. Você crê nisso? Sabe, meus irmãos, faz parte da essência de Deus fazer milagres. Sabe por que nós não vemos muitos milagres hoje? Porque a gente não busca. É só por isso. Porque todo que pede, recebe. E quem bate, abrir-se-lhe-á. É só por isso, porque a gente não busca. Se você buscar, você vai receber um milagre na sua vida. Esse ano nós vimos muitos milagres aqui. Amém? Glória a Deus, mas como eu disse para você, o maior milagre é o milagre de um coração endurecido se converter à vontade de Deus. Então, faz parte da essência de Deus fazer milagres. Receba o seu milagre ainda esse ano. Você precisa de uma intervenção sobrenatural? Deus tem milagres para você. Deus tem milagres, Ele quer fazer. Você precisa se mover no sobrenatural. Amém? Então, o terceiro sentido agora do Natal. O terceiro sentido é que o Natal foi um tempo de glória e louvor. Está lá em Lucas 2, 8, 9, 13 e 14. Nós vamos ler todos. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas, igual a cena que nós vimos aqui. Amém? Então, um anjo do Senhor apareceu. E a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Deus te quer bem. Você, meu irmão, sabe o que significa glória? Você sabe o que significa glória? Sabe, você dá tanto glória a Deus nessa igreja. Dizem por aí que na igreja de parede preta, as pessoas dão glória a Deus fazendo uhul! ou amen! Dizem, isso é o que dizem. Amém? Uhul! Aí, tem uns aí que tá... Uhul, a tradução é glória a Deus na igreja. Amém? Ai, gente. Os religiosos pira. Vamos continuar. Então, você sabe o que significa glória? Glória pode significar um brilho e um resplendor, uma luz muito grande e também uma exaltação por uma grande obra realizada. Um momento de louvor, elogio e grande admiração. Então, glorificar é uma expressão de exaltação. É uma expressão também, sabe, sim, de alegria. Glorificar a Deus é engrandecê-lo,
isso nos remete à adoração. O Natal, então, nos traz esse sentido, a certeza de que fomos chamados para adorar o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. A adoração que você dá ao Senhor vai trazer uma atmosfera de glória sobre a sua vida. Você crê nisso? E sabe, se na dispensação da lei, Moisés viu a glória do Senhor e a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. E por que o rosto de Moisés brilhou? Por quê? Porque Moisés estava ali engrandecendo, dando glória a Deus, adorando a Deus. E quanto mais nós adoramos a Deus, mais parecidos com Ele nós nos tornamos. Por isso o rosto de Moisés brilhava, porque o nosso Deus, Ele brilha. Porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é imaculado. E aí Moisés se tornou parecido com Ele. E desceu, e as pessoas não aguentavam ver, olhar para Moisés. Porque a face dele brilhava. Amém? Então, o Natal nos traz esse sentido. Então, se na dispensação da lei, Moisés viu a glória do Senhor e seu rosto brilhava, quanto mais agora na dispensação da graça. Quanto mais agora você vai irradiar a essência de Deus. Você vai espalhar o bom perfume de Cristo nesse Natal, amém? Você vai viver isso. Em nome de Jesus, a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Então nós temos esse terceiro princípio. Qual que é? Fomos chamados para glorificar a Deus. Fomos chamados para louvá-lo. E dessa forma, a glória dele vem sobre as nossas vidas. E para quê? Para nós irmos além. Porque glória fala de sobrenatural. E nós precisamos viver no sobrenatural. Às vezes o dia a dia nos faz ficar assim muito na razão, no natural. Mas Deus te convida a viver também o sobrenatural. Amém? A ter a mente de Cristo, a pensar como Cristo. Aleluia. Quarto sentido então que o Natal nos traz. O Natal foi um tempo de alegria, honra e gratidão. Nós encontramos todos esses elementos na palavra, na passagem natalina. Mateus 2, no versículo 1 diz: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres. Eles ficaram muito alegres. Como se não bastasse dizer que eles ficaram muito alegres, a Bíblia ainda coloca: e felizes. Eles ficaram muito... Existe uma ênfase. Todas as vezes que a Bíblia faz isso, ela quer te chamar para uma realidade espiritual diferente. Eles ficaram muito alegres e felizes. E a propósito, o ano de 2025 para nós na IBA será o ano da alegria. Aleluia. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então, se ajoelharam diante dele e o adoraram.
Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Qual é o princípio que nós tiramos aqui para as nossas vidas? Nós percebemos que ao verem a estrela novamente, eles se alegraram. Jesus é a estrela da manhã, meus irmãos. Ele é a estrela da nossa vida. E se você contemplar essa estrela todos os dias ao amanhecer, você vai conseguir viver feliz. Você vai ser uma pessoa feliz, porque a paz de Cristo, ela excede todo entendimento, ou seja, ela te faz transbordar de alegria, mesmo nas situações mais complexas, porque você é aquele que vive debaixo do Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo é o Espírito da fé, e o Espírito da fé descansa, por isso você pode ser alegre, feliz, confiar nas promessas de Deus. Eu passei muitas lutas durante uns tempos. Poucos perceberam. Por quê? Porque eu confio no Senhor. E aí, os irmãos apertam a minha mão. E o que eu vou fazer? Sorrir. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela é a nossa força. E nós percebemos então que aqueles homens, ao verem a estrela, eles se alegraram. Se alegre na presença de Deus. Contemple Cristo, a estrela da manhã, no seu coração, todos os dias. Ele é a nossa alegria e Ele tem alegria para nós. E aí, qual foi a expressão deles? A Bíblia diz que eles se ajoelharam e o adoraram. E a expressão de adoração deles diante do Rei Jesus foi o que? Presentear, ofertar ao Senhor. E isso nos fala de honra. Honrar ao Senhor com os nossos bens. Essa verdade confirma o princípio, sabe o que? Da honra. Só consegue honrar quem tem gratidão. A honra é um fruto da gratidão. Quem não honra é uma pessoa ingrata. E aí, antes de nós irmos para a conclusão, eu quero abrir um parêntese. A Bíblia diz que eles honraram o Senhor com presentes. Então, dar presente na época de Natal é bíblico. Amém? Ouvi poucos améns. Oh, Jesus. Sabe o que acontece? É porque a religião, ela foi roubando isso de nós. E aí eu acho que aqueles religiosos que é mais murrinha, né? Mão fechada. Esse negócio de dar presente no Natal, isso não é de Deus, não. Comercializaram a data natalina. Jesus nem nasceu no dia 25 de Natal. Então, não vou dar presente para ninguém. E às vezes você, criança, que nasceu num berço cristão, né? Quando era criança, não ganhava presente de Natal, porque seu pai, assim, tinha uma visão distorcida. Mas sabe, dar presentes é bíblico. E dar presentes expressa o quê? Gratidão, honra. É uma das formas de nós honrarmos. Tem várias formas de honra, mas é uma das expressões. É dar presentes. Então, nesse Natal, você cristão, sabe, você pode aproveitar e honrar as pessoas da sua família. Compre presentes.
Chegue fazendo a diferença na festa natalina da sua família. Dê um presentinho para todos. Faça questão de honrar todos, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Ah, não, mas o meu irmão, ele só dá trabalho para os meus pais. Meus pais têm que gastar muito dinheiro com eles. E eu vou... Não vou dar não. Honre, seja grato. Você tem irmão. Quantos queriam ter e não tem? Você tem irmão. Celebre esse sentimento. Seja grato. Honre. Lave os pés. Demonstre amor na festa natalina da sua família. Ah, pastor, você não sabe como que é a festa natalina lá na minha família. E ó, essa canção aí, pastor, que tá rolando aí, ó, né? Nós vai descer. Eu tenho certeza, vai tá lá. Vai tá lá. Sabe, você não precisa cantar, nós vai descer. Né? Eu até esqueci o ritmo agora, senão eu ia cantar. Mas você pode cantar, nós vai subir. Brincadeira, não seja religioso. Não estrague a festa de ninguém. Você não precisa cantar, mas você pode celebrar. Se alegre. Ah, mas você não sabe. Eles, enchem a cara. Meus irmãos também. E nós vamos passar o Natal lá com eles. E eu faço questão de ficar grudadinha neles. Sinto o cheiro, dou beijo. Sinto aquele cheiro de álcool gostoso, né? Aquele perfume, né? Mas, o que o pastor sempre fala? Se o amor não resolve, nada mais resolve. O que ele quer dizer com isso? O amor, tudo resolve. Tudo resolve. Vou sim. Abraço. Se precisar, canto. Não vou colocar músicas impuras, né, nos meus lábios, como o pastor já ensinou toda a igreja. Mas se precisar, eu canto. Nessa longa estrada da vida. Ô, maninho, te amo. Né? Aí daqui a pouco eles começam a chorar, não é isso? Porque depois da bebida vem aquele sentimento de deprê. Aí começa a chorar. Ô, maninha, eu te amo, viu? Eu te amo. Ai, eu também te amo muito. Meus irmãos, não vamos perder a oportunidade de amar. Não vamos perder. Sabe, você consegue passar o Natal sem isso, porque você não precisa mais, a sua alegria não está nessas coisas. Mas é o que eles têm. É o que eles ainda têm. Amém? Então não seja um chato de galocha. Celebre com a sua família. Celebre, ame, dê presentes. Sabe? Faça a festa, chegue alegre, expresse alegria. Expresse Jesus. Expresse Jesus. Nesse Natal, não permita que nada roube a sua alegria. Tem gente que consegue ficar nervoso por causa de uma árvore de Natal dentro da igreja. Que fé frívola é essa? Se uma árvore de Natal é capaz de incomodar o seu espírito, então você não está debaixo do Espírito de Cristo. Celebre. Sabe, se alegre. É isso que nós temos que fazer. Honre. Na semana passada nós estávamos lá no Lar Levi como IBA. Fizemos um Natal lindo lá para eles, aqueles idosos. Gente, idosos. E eles, ao receberem os presentes, pareciam crianças. Parecia que nunca tinham visto uma festa de Natal. Se alegravam, se emocionavam, choravam.
Nós precisamos ser a alegria que esse mundo precisa. Hoje de manhã eu compartilhei, a pastora Valéria e o pastor Gênison estavam aqui. E eu compartilhei que certa vez eu sentei com o paizinho dela. Ele ainda não era convertido. Nós estávamos num churrasco lá na casa do pastor Gênison, eu conversando com ele. E aí eu comecei a cantar para ele essas músicas antigas. Nessa longa estrada da vida, né? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Gente, eu comecei a cantar para ele. E ele começou a chorar. Se emocionou. De alegria. De trazer à memória momentos da vida dele ali naquele, sabe, tão rapidinho. Nós precisamos ser pessoas que levam a alegria para as pessoas. Amém, igreja? Então, seja grato por tudo na sua vida. Honre ao Senhor com tudo que você tem. E se alegre, pois o Senhor também tem presentes para você. Indo para a conclusão. Diante de todos os princípios que o Natal Bíblico nos ensina, podemos e devemos viver assim todos os dias da nossa vida. Então ressignifique o Natal na sua vida hoje. Ressignifique no seu coração. Porque o Natal é esse tempo de promessa. O Natal é um tempo de milagre, de glória, louvor, de alegria, de honra e gratidão. O Natal é tempo de favor. O Natal é tempo de favor. Às vezes, as crianças estão aqui. Eu sei que não é o caso delas. Mas às vezes elas conhecem, vocês crianças conhecem outras crianças que acreditam em Papai Noel. As nossas crianças já aprenderam, dentro de um contexto, que Papai Noel não existe. E eu achei tão bonitinha essa semana, eu fui buscar a Esther numa atividade física. E aí, ela chegou dentro do carro falando para mim: mamãe, você acredita que o fulano acredita em Papai Noel? Eu falei: mesmo? Acredita, mamãe, ele falou para mim que acredita. Aí eu falei: nossa filha, e aí, o que você falou? Você falou para ele que Papai Noel não existe? Gente, ela teve feeling. Ela falou assim: não mamãe, eu não falei, porque ele é pequeno, né? E aí eu ia falar, ele ia começar a chorar. Mas aí chegam os religiosos: que história é essa de Papai Noel, menino? Isso não existe. Não existe mesmo. Mas aqui na IBA as nossas crianças conhecem, mas elas aprendem dentro de um contexto. E nós não simplesmente desmoronamos com o mundo delas, mas nós trazemos a esperança. Olha, não é Papai Noel, é o Papai Emanuel. É Jesus que nos abençoa. Sabe, crianças, o Papai Noel, ele tem uma listinha, não é verdade? Não é, crianças? O Papai Noel não tem uma listinha? Ele aparece uma vez por ano. E dizem o conto que ele tem uma listinha com os nomes das crianças que obedeceram, que cumpriram a lei, que fizeram tudo direitinho. Essas crianças, elas vão ganhar presente do Papai Noel? Sim, elas vão ganhar. Mas e as crianças más? Elas ganham presentes do Papai Noel? De acordo com a história? Não, não ganha não. Mas e o Papai Noel? Aliás, e o Papai Emanuel? Ele dá presente para quem foi bonzinho durante o ano? Ele dá favor, graça, bênção para quem é bonzinho? Dá ou não dá? Dá. E para quem foi ruim? Papai Emanuel abençoa quem não cumpriu tudo? Quem não cumpriu toda a lei? Emanuel abençoa ou não abençoa? Abençoa. Papai Noel abençoa quem foi bonzinho e quem não foi. Porque ele é gracioso. Ah, pastor, então qual que é a diferença?
Por essa eu não esperava. Quer dizer que Deus abençoa quem também é estragado? Porque quem acha que cumpre tudo, se acha perfeito, né? Gente, a diferença é que quem conhece o amor de Deus, quem sabe, quem ama a Deus, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro, também ama a Deus. E se você ama, você quer obedecer, porque você sabe que quando você obedece, você é filho, e aí você passa a ser também discípulo e não apenas seguidor, porque obedecer é apenas para discípulos. Mas a bênção do Senhor está sobre todos. Existe favor do Senhor para todos. Deus quer abençoar, mas só vai acessar a graça aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então, aquele que dá a resposta, é claro que ele vai contemplar mais bênçãos. Mas eu quero te dizer que Deus não faz distinção de pessoas, amém? Mas o filho é filho. Filho deixa de ser filho? Nunca. Nunca. Então, você precisa crer. E eu quero te colocar nessa hora. Quero pedir que você se coloque de pé nessa hora. Eu não posso te colocar de pé, né? Mas eu quero te pedir que você se coloque de pé nessa hora. Eu não sei, sabe, qual é a situação que você ainda precisa de um milagre. Mas o Natal traz esse sentido de milagre. O Natal traz esse sentido de promessa cumprida. O Natal traz esse sentimento de honra, alegria e gratidão. E nesse momento eu quero pedir que você ore, colocando diante do Senhor aquilo que você precisa. Sabe, talvez aquilo que você precisa é ver a salvação, é ver o coração de um homem se quebrantar na presença de Deus. Então nesse momento você tem a oportunidade de chamar isso à existência, porque o Deus do impossível vem transformar os corações. Aleluia. Vamos cantar? O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. Vamos declarar que nós cremos nele. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Você precisa de um milagre? Sim, eu creio em ti. Ele é o seu milagre. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. A igreja declarando. Sim, eu creio em ti. Declare com fé, igreja. Deus do sobrenatural. Vamos declarar mais uma vez, as vozes cantando. Isso. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aleluia. Sabe, nesse Natal tem uma grande promessa que pode cumprir na sua vida se ela ainda não se cumpriu. A promessa de você se tornar filho de Deus.
E como se torna filho de Deus? Se você crer em Jesus. Em Romanos 8, 9 e 10, a palavra de Deus diz: porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porquanto todo aquele que nele crê não será confundido, não será envergonhado. Você acabou de cantar: eu creio em ti, eu creio em ti. E nessa hora nós vamos fazer uma oração, e toda a igreja, se identificando, vai fazer essa oração também junto, repetindo. E você vai se tornar filho de Deus a partir desse momento. Você vai nascer de novo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, ela gerou fé no meu coração. Por isso, eu declaro que creio de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou para me dar a vida eterna. E eu confesso que Ele é o meu único Senhor e Salvador. Me perdoa pelos meus pecados. E eu, Senhor, que estive em teus caminhos, eu sou seu filho, mas eu me desviei. Nessa noite, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito. Coloca um anel nos meus dedos, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o teu filho volta para a casa do Pai. Em nome de Jesus, amém. A igreja ainda de olhos fechados, eu quero perguntar: tem alguém aqui nessa noite que se identifica com essa oração, que deseja se tornar filho de Deus por meio dessa confissão? Então você pode levantar a sua mão aí onde você está agora. E nós queremos te abençoar, nós queremos declarar, orar ainda por você especificamente sobre a sua vida. Toda a igreja orando. Você que está aqui, levante a sua mão. Aonde você está, você que se identificou, você que, sabe, nunca havia feito uma oração assim. Levante a sua mão. E que o Senhor te abençoe. Deus te abençoe. Olha, de manhã nós tivemos crianças recebendo Jesus aqui. Mais alguém? Mais alguém? Então eu quero falar para você. Com certeza você tem essa convicção de que Jesus é o Senhor do seu Natal, amém? E o Natal na sua vida então acontece todos os dias. Aleluia por isso.